Ele já honrou ao Senhor com os seus primeiros resultados. Ele não pegou o primeiro resultado e reteve para si. O primeiro resultado que ele teve, porque foram as primeiras crias do seu rebanho, ele entregou para Deus. Ele, bom dia pessoal. E é o seguinte, hoje a gente vai continuar com a série Fé e vai seguir o nosso estudo falando sobre o hall da fama, ou seja, os heróis da fé que estão descritos ali em Hebreus 11. A primeira personagem que a Bíblia fala é de Abel. Porque a Bíblia ela vai usar essa ordem cronológica, né? O autor de Hebreus ele vai falar a ordem cronológica do que está descrito aqui na Bíblia, então ele começa com Abel. E eu fui pensar a forma e o que aconteceu com Abel. A gente sabe o seguinte, gente. Abel tem uma pequeníssima participação no livro do Gênesis, ele está ali, ó, no capítulo 4. E vamos lá primeiro, o que fala em Hebreus 11, 4 sobre Abel. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Foi aquilo que ele acreditava e não que ele trouxe que fez diferença. Pelo que Deus observou e pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos esses séculos, aquela fé continua a chamar nossa atenção. Então vamos lá, vamos resgatar o que aconteceu. Está em Gênesis 4, versículo 3. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta de produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e nem da sua oferta. Por isso, Caim ficou enfurecido e seu rosto mostrava ódio. E aí a gente sabe o que aconteceu aqui depois, né? Caim, apesar de Deus ter avisado, ó, o pecado tá na sua porta, ele tá batendo. Você decide se você vai abrir a porta pro pecado ou não, na verdade. E aí, são poucos versículos, né? São 2 versículos aqui pra gente, 2 não, né? 3 versículos aqui pra gente refletir e pensar, pontinho a pontinho, o que aconteceu. E uma coisa que a gente mostra já de cara aqui é o que cada um escolheu como profissão. Cada um escolheu como atividade. Caim escolheu ser agricultor. Maravilha. Abel escolheu ser pastor de ovelhas. Na lei de Moisés, tanto o cordeiro, animais, quanto produtos eram objetos de oferta. Porque existia a oferta de cereais, então existia a oferta do trigo, existia, além das ofertas de cordeiro, existia a oferta das rolinhas, né? Então, o problema aqui não é o objeto em si. E eu, notando e lendo aqui, eu percebo o seguinte, a ordem em que o versículo fala as coisas, né? Primeiro aqui fala o seguinte, ó, Caim trouxe uma oferta ao Senhor dos produtos que ele fez, ok? Abel fez o mesmo, com as primeiras crias do rebanho. A gente já vê uma diferença. Caim não fez uma distinção do que ele ia apresentar ao Senhor. Abel fez. Por quê? Aqui fala, Caim trouxe uma oferta dos produtos da terra, ponto. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. Aqui a gente vê, sem ter havido, sem a lei mosaica ainda, das primícias, Abel, de maneira espontânea, já apresentou a primícia da sua atividade. Ele já honrou ao Senhor com os seus primeiros resultados. Ele não pegou o primeiro resultado e reteve para si. O primeiro resultado que ele teve, porque foram as primeiras crias do seu rebanho, ele entregou para Deus, ele honrou para Deus. Então, sem haver ainda a lei das primícias, Abel apresentou a sua primícia. Ele já tinha um coração disposto a honrar. Diferente do que a gente vê aqui em Caim, porque não tem nenhuma menção. Essa é a primeira distinção que a gente vê entre os dois. Aí, vamos continuar aqui a análise. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e nem da sua oferta. A gente vê a ordem que a Bíblia apresenta, a aceitação de Deus. Primeiro, Deus aceita a pessoa e depois oferta. Não é a pessoa, ela tá ali livre. Deus quer que o seu coração também seja objeto de oferta, né? Porque, pensa o seguinte, quando a gente fala de passagem de dízimos e ofertas na palavra de Deus, ele fala assim, Deus ama quem dá com alegria. Não é quem dá, ponto. Ou seja, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua emoção em relação àquilo também conta. Então vamos pensar o seguinte, não tinha muita gente para conversar naquela época. Tinha Adão, Eva, Caim, Abel, a gente não sabe se já tinha nascido mais filhos, presumimos que sim, mas o papo ali à noite era seleto. O círculo ali de convivência era pequeno. E eles já sabiam quem era Deus, óbvio, porque com certeza Adão e Eva contaram tudo o que aconteceu, como eles foram criados, como tudo foi criado, o lugar lindo que eles moravam, e eles provavelmente, como bons pais, alertaram
os filhos do que era pecado e do que era para se fazer e o que não se fazer. Por quê? Porque antes da queda, na viração do dia, Deus tinha uma conversa com Adão e Eva. Ali havia um discipulado. Então, nós sabemos que os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Eles são as primeiras pessoas e a nossa prioridade para apresentar Jesus. Então, presumo eu que rolava isso. Essa tradição provavelmente foi mantida, da viração do dia haver um discipulado. Porque a atividade estava acabando, é hora que eles provavelmente iam fazer uma refeição, e eles tinham um tempo ali de contar histórias e de ensinamentos. Então eu presumo que Adão e Eva ensinaram e contaram tudo o que aconteceu. Aí, Caim e Abel, que provavelmente deveriam ter idades próximas, eu imagino assim, Abel falando, Caim, eu tô pensando em fazer uma oferta para Deus, em fazer alguma coisa para Deus. Aí, Caim provavelmente nem deve ter passado pela cabeça. Gente, é uma presunção, tá bom? Eu tenho consciência disso, é uma presunção. Tô só divagando aqui. Mas aqui o que acontece? A gente vê pelo coração. Se Deus não aceitou a oferta de Caim e, consequentemente, a oferta dele, eu tô presumindo aqui algo que possa ter acontecido. Então, eu tô divagando. Aí, Abel fala, Caim, eu vou fazer alguma coisa pra Deus. A minha ovelha XY, a Dolly, ela vai ter cria. Eu vou lá e vou oferecer a cria da Dolly pra Deus. O primeiro bebê do meu rebanho é a Dolly, a mini Dolly, e eu vou oferecer pra Deus. Aí Caim pensou, eu não posso ficar atrás. Se Abel vai oferecer, eu também. E vamos pensar que cada produto ali, semeadura e gestação de ovelhinha, vou presumir ovelha aqui, né? Acho que é ovelha, né? Pastor de ovelhas. Então eu vou presumir aqui que leva mais tempo, vai. E aí, eles estavam com o resultado de cada atividade muito perto um do outro. Aí a Caim falou, também vou. Não vou ficar pra trás, eu vou levar também. Mas o cuidado que cada um teve em apresentar a oferta e o coração de cada um naquele ato era muito diferente. E Deus vê tudo. Em Jeremias 17 fala que Deus vê o coração. Que Deus sabe exatamente o que está no seu coração. Tanto é que todas as vezes, aliás, todas não, né? Mas a gente tem nas escrituras Jesus fazendo comparativo de ofertas. Quando ele fala da oferta da viúva que deu uma moeda e a oferta do fariseu que deu várias, ele fala, a viúva deu mais. Porque a viúva deu tudo que tinha. A viúva estava com o coração na oferta. A classe dos fariseus é conhecida pelo quê? Pela hipocrisia, pela vaidade, pela prepotência, pelo orgulho. Em quê? Em cumprir a lei, mas com o coração ruim. E isso não começou com o fariseu. A gente está vendo aqui em Caim. Então, a principal questão que a gente tem que pensar é como a gente se apresenta diante de Deus. Com que coração? A gente tem que sondar o nosso coração. E eu tenho uma coisa muito forte em mim nisso. É investigar o meu coração para ver em que e como ele está se apresentando diante de Deus, porque é muito fácil eu me enganar para eu ter uma falsa presunção de estar correta. Mas eu não engano Deus. Então não adianta. E aí vamos continuar aqui em outro aspecto. A comparação entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. A gente vê que Abel ofereceu as primícias e não tem menção qualquer em oferecer, de Caim oferecer a primícia. Ofereceu o que ele tinha ali. É isso que a gente presume aqui lendo o texto. E segundo, Abel ofereceu com excelência, não com perfeição. A gente fica muito preocupado com isso. Perfeição e excelência. A tendência do ser humano é querer ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas se o nosso coração está correto, está empenhado e desejoso em fazer o melhor, nós estamos fazendo com excelência. A fé produz excelência. É isso. A gente viu já desde lá dos primórdios da palavra, da Bíblia, da história que Deus resolveu compartilhar conosco a partir de Adão e Eva, ali na Bíblia. Como a gente já vê, a maldade do homem, após a entrada do pecado no seu coração, já estava ali, latente, forte. A dificuldade de você se controlar a raiva, a dificuldade de você controlar suas atitudes. A gente viu, Deus alertou Caim. E ele não conseguiu. E ele não conseguiu. Tem lá um empenho próprio? Tem. Mas tem o fato de que o Espírito Santo ainda não estava dentro dele. Ainda não tinha a graça de Jesus para ser essa força que Deus injeta em você para te ajudar a não pecar. Olha como a necessidade de Jesus e o sacrifício de Jesus já era tão... sempre foi necessário, né? Mas a gente vê que era a solução.
Eu sei que o Espírito Santo dentro de nós, ele nos estimula a não pecar, mas ele não domina você, né? Você que tem que se deixar levar pelo Espírito Santo e não pelo seu instinto. E a gente aprende isso com essa história de Caim e Abel. Como fez falta para Caim o Espírito Santo dentro dele para ajudá-lo a não pecar ali. Mas não é só isso. Porque quando Deus alerta ele e fala assim, o Senhor perguntou a Caim, por que você é certo? Não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera e deseja destruí-lo. Mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Deus já sabia que o homem seria capaz de dominar o seu instinto. Mas ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele falou assim, eu preciso derramar do meu espírito para ajudar. Então, vamos hoje, qual é o meu objetivo aqui, lembrando dessa história tão antiga, né, que é a primeira da Bíblia, uma das primeiras da Bíblia, sobre Caim e Abel. Vamos pensar em como nós nos apresentamos diante de Deus, como o nosso coração se apresenta diante de Deus. Porque ele é dono de tudo, inclusive dono de tudo que você tem. A palavra diz que ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata do mundo, de tudo que é riqueza, seja material ou imaterial. Então, para ele, o que você apresenta para ele não é a chave, mas é o quê? Então, eu vou contar uma história do que aconteceu comigo. Depois da maternidade, dormir para mim virou artigo de luxo. Em 5 anos, eu tive os meus 3 meninos. Então, a diferença de idade do mais velho pro mais novo é de 5 anos. E eu ainda tive o do meio. E o mais velho começou a dormir só melhor depois dos 3 anos. Só que aí, eu tive um do meio, que até 1 ano e meio, quase 2, teve muita crise de asma. Então, eu ficava a noite inteira com aquela coisa da mãe olhando pra ver se ele tá respirando. E aí, quando o mais velho, o do meio tinha 2 anos e 8 meses, nasceu o terceiro. Então, pra mim, virou artigo de luxo. Refeição quente, sentada à mesa e dormir uma noite toda era luxo pra mim. Era luxo pra mim. E eu vi aquilo virando um ídolo no meu coração. Dormir virou um ídolo no meu coração. E a gente sabe que o ser humano sem dormir fica irritado, fica bravo, fica um poço de raiva. Né? E aí eu demorei muito pra perceber isso. E aí quase 3 anos atrás, eu assisti uma palavra do pastor Subirá sobre primícias e aquilo me tocou tanto. Porque eu pensando, o que eu posso entregar para Deus que é valoroso para mim, porque para Ele valor não faz sentido. Mas que eu quero mostrar para Ele que Ele é mais precioso para mim a ponto de eu abrir mão disso. E aí eu pensei no sono. Eu tinha que levantar por volta de 6h10 da manhã, mais ou menos, para acordar meus meninos para irem para a escola. E eu me acordava arrastando. E aí quando eu pensei, o que eu vou dar pra Deus, que pra mim faz falta e tem valor, foi o sono. E aí eu passei a acordar às 5h30 da manhã. Porque eu falei, eu vou entregar pro Senhor a primícia do meu dia. Eu vou ofertar ao Senhor aquilo que me é valioso. Porque eu, depois de mãe, passei a dormir muito menos do que eu dormia. E olha que a minha mãe falava que eu era um bebê dorminhoco. Que diz que se ela não me desse o jantar cedo, eu começava a dormir 6 horas da manhã. E só ia acordar efetivamente, às 6 horas da tarde, só ia acordar efetivamente por 6, 7 horas da manhã no dia seguinte. Eu sempre fui uma criança dorminhoca, dormia muito bem. E aí eu falei, eu vou ofertar pra Deus o meu sono, porque isso pra mim tem valor. Isso pra mim, Ele não precisa do meu dinheiro, entre aspas, né? No sentido do dinheiro que tá na minha posse. Eu não preciso lotar, eu não vou comprar Deus com o meu dinheiro. Então eu vou ofertar pra Ele aquilo que pra mim tem valor todos os dias, que é o meu sono. E aí eu passei essa prática. Por isso que hoje eu faço esse devocional cedo. Porque eu falei, eu vou entregar para Deus as minhas primeiras palavras. Aí eu fazia oração e falava, eu não pegava celular, não pegava nada. E falava, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, bom dia meu Pai. E assim eu fui pensando em que ofertar a Deus, que fosse valoroso para mim. Mas que eu queria entregar a Ele, porque justamente por ser valoroso para mim, eu queria mostrar para Ele que Ele vale mais. Eu convido você hoje a pensar nisso. O que eu vou ofertar ao Senhor, que não é necessariamente dinheiro, mas que pra mim vale tanto. E que eu quero mostrar que eu amo Ele mais. Eu imagino que era tomar o exemplo de Abel. Não é tomar o meu exemplo. É olhar para Abel. Abel, antes de qualquer orientação da lei de Moisés, porque nem existia, ele já tinha o coração inclinado para isso. Para oferecer ao Senhor o seu melhor. Oferecer ao Senhor a primazia. Porque ele ofereceu a primeira cria do rebanho. Por exemplo, quando eu trabalhava no banco, e eu falava, e todo mês, quando eu ia entregar o meu dízimo, a primeira transferência que eu fazia
Não era, eu não pagava cartão de crédito, eu não pagava qualquer outra despesa que eu tivesse. A primeira transferência que saía da minha conta, assim que o salário entrava, era o dízimo. Porque não importava eu só deixar o dízimo, entregar o dízimo. Era com que coração, em que momento, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa é honrar a Deus. Eu vou obedecer e fazer aquilo primeiro. Vamos alinhar o nosso coração com isso. O que eu faço primeiro? O que tem valor para mim? O que eu vou entregar para Deus? Porque Ele merece. Ele é o meu Pai. Ele cuida de mim. Ele fala, uma mãe pode esquecer o filho que ainda mama, mas eu jamais esquecerei de ti. Ele nos faz passar por situações em que são desconfortáveis, mas que a gente cresce. Que a nossa perseverança cresce, como a gente estudou em Tiago outro dia. Vamos alinhar o nosso coração e pensar, nós somos uma oferta viva. E a minha vida tem que refletir essa adoração, essa fé. Então, eu estimulo você hoje a pensar o que eu vou entregar para Deus, que não é necessariamente dinheiro, que não é necessariamente algo monetário, mas que eu vou entregar para Ele, que para mim tem valor. Um jejum em que você fica sem tempos, sem comer alguma coisa. Isso que é isso mesmo, Bel, que eu posso ofertar para Deus, que para mim é tão importante. É demais isso. E aí você alinha o seu coração no que importa. E Deus vai trabalhando em você, porque não é fácil. Não foi fácil naqueles primeiros dias eu acordar 5h30, depois eu passei a acordar 5h15. Porque aí a fome de estar na presença de Deus vai crescendo. E aí você quer mais. Porque você fala, depois que o dia começa, eu tenho muito mais dificuldade com 3 filhos, trabalhando, indo pra cá, indo pro trabalho, lidando com o marido, com as outras pessoas com quem eu trabalho, pra eu alinhar o meu coração e alinhar a minha mente com Deus ali. E aí passou a ser tão gostoso, porque eu olhava o nascer do sol e falava, Deus, a sua misericórdia sobre mim, ela foi renovada junto com esse nascer do sol. E aí e Deus vai falando com você, é incrível. Incrível. Então eu vou te estimular isso. Então vamos orar, gente. Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, porque apesar de 3 versículos, a gente tira lições tão preciosas. E por meio de uma passagem tão pequena, de uma pessoa que viveu por tão pouco tempo, mas que o coração já estava alinhado contigo. E a gente pode aprender por mais que essa vida tenha sido tão breve. Obrigada porque o Senhor deixou registrada a vida de Abel e a sua oferta na tua palavra, para que a gente pudesse aprender com ele hoje. Eu te agradeço, Pai. Que teu Espírito Santo encontre, Senhor, formas de trabalhar em nosso coração, para que a gente tenha um coração alinhado contigo e usando Abel como inspiração para isso. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.